História da família, de uma maneira simples, podemos definir história da família como tudo que acontece na vida de uma pessoa entre a data de nascimento e a data de falecimento. Isto é a história da família. São todos os relatos que acontecem nesse período, todas as histórias, tudo que nos conecta com essas pessoas. Isto, de uma maneira simples, é história da família. Ou seja, vai muito além de simplesmente colecionarmos datas, nomes e lugares e datas de falecimento. A história da família tem um contexto muito mais amplo. E é através desse contexto mais amplo que nós podemos nos conectar com os nossos antepassados. Através das experiências deles, nós podemos nos conectar com eles. Então, a história da família é um trabalho de amor ao final do dia. Uma escritura que me vem à mente quando a gente fala em história da família é a escritura de Mateus, onde foi perguntado ao Salvador qual é o grande mandamento. E a resposta do Salvador foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, poder, mente e força. E o segundo grande mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, através da história da família, nós podemos demonstrar, através das nossas ações, o nosso amor ao nosso próximo, o nosso amor ao antepassado, porque nós estamos fazendo um trabalho que eles não podem fazer por eles mesmos. Então, o trabalho de história da família é o trabalho de unir famílias, de conectar gerações. E é o nosso papel, a nossa responsabilidade fazer esse trabalho e dar a oportunidade para que essas pessoas também possam ter os convênios sagrados do templo. Ao fazermos o trabalho de história da família, receberemos muitas bênçãos. A primeira bênção que me vem à mente é a bênção de termos uma família eterna. Outras bênçãos que me vêm à mente são as promessas que os nossos líderes nos fizeram recentemente. O Elder Cook nos prometeu que, ao fazermos a história da família, nós teremos mais forças para resistir às tentações. Elder Bednar prometeu à juventude que eles serão protegidos por toda uma vida e que o testemunho deles do Salvador será aumentado. São grandes bênçãos que nós temos à medida que nós fazemos a história da família. O presidente Nelson recentemente nos prometeu que, ao fazermos a história da família e frequentarmos o templo, nós aumentaremos a nossa capacidade de ouvir o Salvador. Todos nós precisamos de revelação, precisamos de inspiração. E através da história da família, nós aumentaremos a nossa habilidade de ouvir o nosso Salvador Jesus Cristo. Quais são alguns exemplos práticos para nós fazermos a nossa história da família? Podemos salvar fotos, escrever ou registrar a vida em seu diário, escrever ou registrar sua história de conversão, escrever ou gravar uma memória de família, assistir a um funeral, nascimento, batismo, casamento, promoção do sacerdócio, etc. Reunião familiar, conectando-se com a família imediata ou distante, entrevistando parentes para saber mais sobre sua família, construindo uma árvore familiar, registros de indexação, que permite que os registros dos nossos antepassados fiquem disponíveis gratuitamente para a pesquisa online, e visitando os túmulos de seus antepassados. Que bênção recebemos por fazer o trabalho da história da família? Então, para aqueles que estão do outro lado do véu, pessoas que morreram, elas têm a possibilidade de receber as ordenanças que não receberam enquanto estiveram vivos. Como sabemos, o Senhor ensinou em João 5 que ninguém poderá herdar o reino dos céus sem que possa nascer de novo pela água e pelo Espírito, não é? E sabemos que algumas pessoas morreram sem receber o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor criou as condições para que todas essas pessoas e os seus filhos pudessem ser abençoados, sendo batizados, através das bênçãos que advêm do templo e através das bênçãos que advêm do batismo pelos mortos. Então, assim, aqueles que estão do outro lado do véu, nossos antepassados, podem receber todas as ordenanças para poder voltar à presença do nosso Pai Celestial. Os vivos também podem ser imensamente abençoados fazendo o trabalho da história da família.
Ela permite que recebamos bênçãos como a proximidade e a alegria nas famílias, testemunho mais forte e conversão ao Salvador, proteção contra as influências do adversário, poder para se arrepender, aprender, ser santificado, unir o coração da família e curar, aumentar a fé e testemunhar a vida para além do véu. No dia do meu batismo, eu tive um sentimento tão bom e especial que desejei ser batizada novamente, mas não partilhei com ninguém este sentimento. Algumas semanas mais tarde, descobri que a minha irmã e as moças da ala iriam ao templo fazer o trabalho de história da família. Os elders convidaram-me e eu aceitei fazer parte do grupo das moças. Foi uma experiência muito boa e marcante na minha vida. Eu pude aprender mais sobre a importância do trabalho de história da família. Esse trabalho une as famílias e ajuda-nos a aprender mais sobre os nossos antepassados. É muito bom. Eu aprendi como é importante nós olharmos para os nossos antepassados de outra forma. E isso, de certa forma, também une as famílias. Podemos ensinar nossos filhos pequeninos agora sobre os nossos antepassados, né? E também podemos aproveitar, fazer esse trabalho já para os nossos parentes vivos. Eu sou muito grata pelo Evangelho de Jesus Cristo. O trabalho de história da família tem unido muito a minha família. E eu tenho aprendido cada vez mais sobre a minha família. E todas as vezes que eu me empenho em fazer o trabalho de história da família, é um sentimento tão grande, que eu não desejo parar de fazer. A única coisa que me faz parar é o de não ter mais informação para colocar nos nossos registros. É uma obra maravilhosa. Eu amo o Pai Celestial. E esse trabalho de história da família ajuda-me a entender a importância que cada um de nós, no mundo todo, tem aos olhos do Pai Celestial. Eu amo Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das bênçãos que eu tive ao fazer a história da família foi conhecer a minha família, tanto paterna como materna. Muitos dos nomes eu desconhecia, fui conhecendo através do grupo Family Search, em que fui descobrindo cada vez mais sobre os meus antepassados, nomeadamente a parte paterna, que é uma parte que era um pouco desconhecida. Conheci onde é que eles viviam, o que é que eles faziam da vida, e pude conectar não só os meus antepassados, mas como também meus familiares também que estão afastados. Ao fazer isso, eu pude descobrir que, afinal, a minha família não é uma família tão pequena como quanto eu pensava, mas sim uma família muito grande, em que possui pessoas a viver em várias partes do país, em Portugal, Espanha, Brasil, México, e é uma coisa muito edificante. Uma das coisas que também realmente gostei é que, ao fazer a minha história da família, eu descobri que também não sou uma das pessoas da minha família que é membro da igreja. Descobri que tenho outros familiares, apesar de não termos o mesmo sobrenome, mas temos antepassados em comum, que são membros da igreja e que já fazem também a história da família há muito tempo. Ao fazer isso, para além de conectar-me com os meus antepassados, conectei-me com várias pessoas. E isso mostra que esse realmente é o trabalho do Senhor. Para além de coligar famílias em termos dos antepassados, também o objetivo também é coligar também as famílias também na parte dos vivos. E ao fazer isso, nós realmente sabemos o grande amor que o Pai Celestial tem para cada. Então, o que é a árvore genealógica? A árvore genealógica, ela permite-nos ver os nossos antepassados e percebemos de onde viemos. Para percebermos melhor, vamos ver a minha árvore genealógica pessoal. Então, como podem ver, essa é a minha árvore genealógica pessoal. Seguimos ver a minha esposa, os meus filhos. Acima tem os meus pais, os meus avós, meus bisavós, também os meus trisavós,
Então percebemos que à medida que vamos incluindo os nomes, conseguimos estender e ampliar a nossa árvore. Também conseguimos mudar o filtro para um formato de leque que é mais ilustrativo. Eu consigo ver tanto a minha família como a minha esposa, que é a quinta geração, ainda tem muito trabalho para fazer. Então vemos que também temos outros filtros. Podemos filtrar pelo país de nascimento. Então, à medida que nós vamos introduzindo os nomes dos nossos familiares e vamos introduzindo os dados como o local de nascimento, a data de nascimento, do falecimento e o nome, a nossa árvore vai expandindo e vamos conseguir fazer com que ela cresça e consigamos todos perceber melhor quem são os nossos antepassados. Seja um conector familiar e comece hoje. E as promessas reservadas para aqueles que fizerem esse trabalho estarão disponíveis, assim como os nossos profetas e o nosso Salvador nos têm ensinado. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e eu presto testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 5, que aqueles que não nascerem de novo pela água e pelo Espírito não poderão herdar o reino dos céus. Essa escritura é muito interessante porque suscita, e a mim pessoalmente suscitou a dúvida. Então é aqueles que morreram sem receber o Evangelho de Jesus Cristo. Quão maravilhosa é a obra do Senhor e os seus convênios, os seus princípios. Vemos que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Ao percebemos que Ele prepara tudo e contempla todas as soluções e todas as formas de suprir e trazer a felicidade para os seus filhos, pois Ele ama cada um dos seus filhos. Através do trabalho da história da família, nós conseguimos suprir essa necessidade, essa lacuna. Nós conseguimos, através desse trabalho, permitir que os nossos antepassados possam então receber a promessa que aprendemos em Malaquias, em que Elias ensinou que o coração dos pais voltar-se-á para o coração dos filhos e vice-versa. Aprendemos que, embora eles não tenham corpo, eles têm a possibilidade de, através de algum familiar que estiver deste lado do véu, fazer o trabalho e garantir que as ordenanças do Pai Celestial estejam disponíveis para ele do outro lado do véu. É interessante como o Senhor provê todas as coisas para os seus filhos. Pessoalmente, eu tenho sido muito abençoado com a minha família, com este trabalho. Ele traz bênçãos como o fortalecimento da fé e também a integração entre a família. Mesmo aqueles que não são membros têm a possibilidade de poder conhecer um bocadinho mais sobre os nossos antepassados e, acima de tudo, a experiência da procura, a experiência de conhecermos e aproximarmos os nossos corações daqueles que passaram antes de nós, fortalece todo o amor que há entre a família e todo o amor que sentimos uns pelos outros. Eu sou muito grato por este trabalho, eu sou muito grato pelos tempos que temos e sou ainda mais grato por saber que nós temos um Pai que nos ama e que o nosso Senhor Jesus Cristo estará sempre conosco e criará e abrirá todas as portas necessárias para nós podermos voltar à presença do nosso Pai Celestial. Eu sou mais grato ainda por saber que nós temos um Evangelho perfeito e temos a palavra do Senhor e os nossos profetas e todos os líderes que nos poderão ajudar, acompanhar e, acima de tudo, temos a companhia do Espírito Santo para nos auxiliar em todas as coisas. Eu sei que todas essas coisas são verdadeiras e representam o amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. Este é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria apenas de finalizar compartilhando o meu testemunho da importância do trabalho de história da família
e de que as bênçãos que nos são prometidas realmente elas são reais. E essas bênçãos elas estão ao nosso alcance à medida que nós fazemos a nossa parte. Ao longo desses últimos anos eu vi essas bênçãos na minha vida e na vida dos meus filhos. Em momentos onde eles estavam tendo dificuldades em função de diferentes mudanças, diferentes lugares, em função de adaptação em diferentes escolas. E naquele momento, quando nós fizemos o curso de História da Família juntos, em família, e aí começamos a fazer a nossa história de família de uma maneira mais assídua, nós pudemos ver a bênção que isso trouxe na vida dos nossos filhos, como eles foram protegidos naquele momento tão importante da vida deles. Também vimos as mesmas bênçãos acontecerem em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, através de simplesmente trabalhar no Jardim do Templo. Em outro momento de nossas vidas, onde novamente estávamos tendo algumas dificuldades, alguns desafios, e onde simplesmente fomos trabalhar no Jardim do Templo. E como aquela experiência ajudou a nossa família, ajudou os nossos filhos. Eu presto o meu testemunho, que o templo é a casa do Senhor. E à medida que nós vivemos de maneira digna, de frequentar o templo, de estarmos lá frequentemente, levando o nome dos nossos antepassados. À medida que nós conectamos as nossas gerações, nós seremos grandemente abençoados e estaremos levando o Evangelho para aqueles que estão aguardando ansiosamente. Presto o meu testemunho, que esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.